Há 7 coisas que vocês precisam entender sobre os heróis. Primeiramente, nós temos heróis mitológicos que estão presentes na mitologia e na religião. Muitas religiões, elas sobrevivem de mitos heróicos que, na verdade, não existiram, mas que eles criam esse mito religioso para tornar aquela religião sustentável. Há muita coisa que se diz de Buda que nunca aconteceu, mas ele é o herói daquela religião. Há muita coisa que se diz sobre Allan Kardec, ele é o sustentáculo daquela religião. Há muitas coisas que se diz, por exemplo, do profeta do Islã, Maomé, que não é verdade muita coisa. Ele foi um homem que se casou com uma viúva, ele não era um homem próspero, mas depois as coisas mudam. Então, há o mito do herói na religião. Vamos dar um exemplo. O mito grego de Hércules. O mito grego de Hércules, aquilo ali era necessário, através daqueles contos, daqueles relatos, para se manter aquela tradição mitológica. Então, você tem mitos heróicos na mitologia e na religião. Na religião hindu, você tem o Rama. Na religião, eles dizem, os que querem nos atacar, dizem que os judeus fabricaram a ideia do Moisés para que o judaísmo se tornasse forte, o que não é verdade. Eu só estou dizendo que há esse mito do herói. Quando você segue para a segunda perspectiva, nos contos épicos e nas epopeias, você tem aventuras de heróis. Ulisses e Homero, eles falaram isso na Odisseia, dentre outras obras que versam sobre esses homens, através das suas façanhas, através das suas narrativas poéticas, eles procuram evidenciar ou falar dessa pessoa desse modo. Mas nós temos também a questão do mito-lenda. O que é um mito-lenda? É aquele conto de fadas que é necessário para o mundinho da criança. A princesa, o príncipe encantado, e isso são narrativas que aí o príncipe vem, o príncipe salva a princesa, levanta a princesa, restaura. Então, há muitos contos de fadas que é relacionado a essa questão. E aquilo ali leva a criança para um universo que ela sonha, que ela imagina. Aí vem aquela história do príncipe encantado e assim se prossegue, ok? Mas você tem também, hoje, o mito do herói presente nas revistas de quadrinhos. São aqueles mitos que hoje eu poderia dizer mitos modernos dos heróis para a atualidade. Quem não se lembra do Superman? Quem não se lembra, por exemplo, do Batman? Alguns de nós sempre quisemos ser um super-herói. Eu me lembro que quando menino eu queria ser o Superman. E eu subi numa escada e aí eu botei um saco, daquele saco que vende, de estopa, que vende a cebola. E aí quando eu fui pular da escada, o prego enganchou. E aí caiu, e a escada caiu e caiu em cima do meu braço e quebrou essa parte aqui. Então, aquilo ali, ao mundo imaginário da criança. Aí vem o Homem-Aranha, vem o Batman, a pessoa vai para... Isso é muito forte, gente. É por isso que eu quero louvar a Deus pela vida das professoras que trabalham com crianças. Porque quando ela vai passando aquela história bíblica de Sansão, de Daniel, aquilo ali fortalece a vida de criança. Melhor do que contar do Batman, melhor do que contar do Robin, melhor do que contar do ladrão que rouba para dar para os pobres. Robin Hood, melhor do que contar isso aí. Por isso que é importante os pais trazerem os filhos para a escola dominical, para dar esses ensinos lenitivos, agradáveis da palavra de Deus. Hoje, nós temos aquelas revistas que trazem esses heróis. Quais são os heróis americanos? Eu vou citar aqui alguns, por exemplo, James Bond, não é? Quem mais aí? Outro herói que salva. Hein? Não, esse aí
Não, é um que eles criam aquela ideia até do carro, do charme. Então, esses homens são lendas, aliás, são construções da modernidade contemporânea para criar o seu herói. Ouçam bem, isso aqui é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Porque quando você vai para essas narrativas, isso acontece. Carl Jung, ele é psicólogo, ele fala sobre os arquetipos dentro dessa perspectiva de heróis. E ele dizia que era muito bom essa ideia do herói. Ouçam bem essa. Por que ele falava, Jung falava da importância da ideia do herói? Porque cria aquela ideia de que você tem que ser um lutador, de que você tem que batalhar pela vida. E essas narrativas desses heróis, eles dão força. Eles dão força. E nós temos os heróis atuais. Quais são os heróis atuais? Heróis que surgem de dentro de uma crise, de uma circunstância, de uma emergência, e aquelas pessoas que surgem dentro daquela emergência se tornam figuras importantes. Eu vou dar um exemplo aqui. Zumbi de Palmares, quem mais? Nelson Mandela, outro que é o Luther King, né? Luther King, quem mais? Outro que ficou visto como herói, Gandhi, até o Tiradentes, Madre Teresa de Calcutá, não é isso? Essas pessoas que vêm lutando por uma causa humanitária, elas se tornam figuras heróicas. E aí o que acontece? Quando você lê a história de uma pessoa que venceu, de uma pessoa que lutou, de uma pessoa, aquilo ali lhe incentiva, aquilo lhe estimula. Vocês entenderam? Ninguém quer ler história de fracassado. Quem de vocês querem comprar um livro? O homem que fracassou e se lascou. Me diz quem de vocês? Nenhum de nós. Todo mundo só quer ler livro de gente que venceu aonde? E esses homens que venceram na vida, eles passam a ser figuras heróicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui está o Dr. Kels, é do jurídico. Ele vai admirar aquele cara que venceu na vida, que subiu na vida jurídica e que chegou no patamar. Esse cara saiu do zero, esse cara rompeu com tudo. Se ele vai dar uma palestra, aquele cara é um herói para ele. Não é assim? E aí tem gente que já entra no direito, aí diz assim, eu quero ser um Paulo Nader, eu quero ser um Giladelli, eu quero ser, não é assim? Ele vai dizendo, eu quero ser fulano, porque o cara saiu do nada. Do mesmo jeito, é uma professora, é uma enfermeira. Cada curso que você faz, aquele curso teve um herói. Teve uma pessoa que batalhou por aquilo ali. Aí você diz assim, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ser aquele cara, eu quero ser... aquela pessoa ali. Ou seja, aí você tem heróis atuais. São os heróis que nós podemos ver na atualidade. Mas Nelson Dácio, um sociólogo, ele diz que se o Napoleão Bonaparte tivesse nascido mais um pouco atrasado da data que ele fez a história dele, ele não seria herói. Porque ele diz que o herói surge na crise. Ninguém nasce herói. Vira aí para o teu irmão e diga para ele isso aí. Ninguém nasce herói. Pronto, porque às vezes você diz, rapaz, o cara ali nasceu para vencer. Não tem essa? O cara ali nasceu para vencer. Ninguém nasce herói. Agora, tem homens que aproveitam as circunstâncias da vida. Vocês entenderam? Às vezes ele está morrendo de medo. Aí a pessoa diz, rapaz, entra nesse negócio. Aí ele entra, quando ele sai vitorioso, aí todo mundo diz o quê? Eita, herói, não é assim? Herói, é o nosso herói, mas ele entrou com medo, ele entrou sem força, ele entrou, mas a circunstância forçou ele a fazer o quê? A entrar na crise. Quantas pessoas não surgiram assim, da noite para o dia que eu digo assim, entraram numa batalha, numa luta, e ele conseguiu vencer aquilo ali, saiu, e aí se tornou um vencedor. É que nem um rapaz que tinha um boi, que era valente demais e ninguém conseguia prender ele. E aí um cara fobando lá, dizendo que prendia o boi. Aí o dono da terra disse, rapaz, pois é tu mesmo que vai pegar esse boi. E aí ele disse, ixi, agora pronto, eu não sei pegar é nada. Mas aí ele correndo atrás do boi, o boi se enrolou no cipó e caiu. Aí pronto, enrolou todinho, ele pulou em cima do boi. O boi já amarrado. Aí ele disse, epa, peguei o boi. Aí todo mundo correu e ele em cima do boi. Aí o pessoal, eita caba velho. Mas foi a circunstância. Então olhe para cá, ninguém nasce herói.
Não tem essa. O fulano de tal aqui ele nasceu para a lua. Esse menino aqui, não existe essa. São pessoas que sabem aproveitar as circunstâncias da vida. E naquela circunstância, ele se torna, sem ele querer, ele se torna o quê? Um herói. Irmão, tem tanta gente aí que tem diploma, tem tanta gente aí intelectual, tem tanta gente aí que quer ser grande. Tem gente aí que pega o celular no banheiro, aí ele vai cantar, esse aqui é o teu, né? O meu, né? Faz um caqueado na voz, fica fazendo a munganga dele lá no espelho, aí bota na internet, não dá nadinha, né? Assim? Não dá nadinha. Aí quando dá fé, a pessoa está em um local, vai dizer uma brincadeira, o pessoal filma e explode. Não é assim? É desse jeito. Tem gente que faz um negócio, aí faz umas coisonas tremendas, né? E aí pronto, faz uns caqueados, faz um cacuetezinho na voz, vai, sobe, desce, e ninguém dá as horas. Aí tem um que vai. Agora o negócio, tem aquele que faz, aí eles fazem assim. Então tem gente que cresce. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tem crise que faz de você um herói.